que levasse a uma melhora nas relações entre os dois países. Joe Biden disse, inclusive, a repórteres que foi aberto e sincero com Xi sobre a gama de assuntos em que Pequim e Washington discordam. Ele, inclusive, lançou dúvidas sobre uma invasão iminente a Taiwan e parecia esperançoso que a sua mensagem sobre como evitar um conflito total fosse recebida. Em um sinal de que os dois homens chegaram para se encontrar na esperança de melhorar o relacionamento dos dois países, o presidente americano Joe Biden anunciou que seu secretário de Estado, Antony Blinken, visitaria a China e disse que as autoridades de cada país começariam a trabalhar juntas nas questões. Espera-se que as negociações formais sobre a cooperação climática entre Estados Unidos e China sejam retomadas, bem como parte de um conjunto mais amplo de acordo entre os dois presidentes. E a montadora Tesla disse que vai ajudar a polícia chinesa a investigar um acidente envolvendo um dos seus carros modelo Y, depois que reportagens da mídia local disseram que 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas quando o motorista perdeu o controle do veículo. O incidente, que aconteceu no dia 5 de novembro, na província de Guangdong, no sul, matou um motociclista e uma mulher, postando um vídeo de um carro em alta velocidade colidindo com outros veículos e um ciclista. A China é o segundo maior mercado da Tesla e o acidente estava entre os principais tópicos de tendências da plataforma de mídia social Weibo nesse último domingo. Por enquanto, a causa do incidente não havia sido identificada e um membro não identificado da família do motorista, que disse que o motorista de 55 anos teve problemas com o pedal do freio quando estava prestes a encostar na frente da loja de sua família. A Tesla disse que os vídeos mostraram que as luzes de freio do carro, no caso, não estavam acesas quando o carro estava em alta velocidade. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, e muito boa tarde para você que ouve o repeteco do nosso programa. Hoje é dia 15 de novembro, terça-feira, eu já adiantadíssima de novo, terça-feira, e nós estamos começando com Bastidores do Poder, que é um programa do grupo da Band Mais aqui de Campinas. Na apresentação sou eu, Rose Guglielminetti, e Edmilson Siqueira. Edmilson, bom dia para você. Bom dia, bom dia, Rose, bom dia, ouvintes, boa tarde também para quem nos ouve a partir das 15 horas. Bom, na mesa de som nós temos o Danilo Capucci, e nós temos também na Central Técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Você pode acompanhar o Bastidores do Poder pelo bandmulti.com.br, o youtube.com.br/ Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo facebook.com/RB Campinas 857, e você pode mandar a sua mensagem de texto ou o seu áudio, né? Mas eu peço para você, mande com o nome, identificando você, a cidade, e no máximo, gente, 30 segundos, estourando 40 segundos, porque se for mais que isso, fica muito longo. E nós vamos colocar aqui na programação para o 97102-1493. 97102-1493. Bom, Edmilson, eu quero começar o programa hoje falando sobre um assunto que está dando muita polêmica desde ontem, que foi a história do presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajar de carona no avião do empresário, deixa eu pegar aqui o nome dele, José Seripieri Filho. Ele é dono da Qualicorp,
que é uma empresa de saúde e que foi preso em 2020 por um suposto caixa 2 na campanha do José Serra, campanha essa de 2014. Gerou um mal-estar imenso no grupo entre os petistas, e a oposição, obviamente, aproveitou e usou o Twitter para poder colocar essa história toda, né? O PT, dentro do PT, causou constrangimento. Segundo os petistas, no anonimato, Lula foi aconselhado a não utilizar ou não viajar neste avião, mas haviam alguns problemas. Primeiro, que o Lula não pode usar o dinheiro do fundão para poder viajar, porque esse dinheiro só pode ser utilizado na campanha. Segundo, o PT não teria fundos para poder viajar. E terceiro, que se o Lula fosse num avião comum, de voo comum, comercial, né, ele poderia enfrentar problemas, porque o clima está muito acirrado. E aí, então, decidiram que o Lula iria no avião desse empresário. Eu acho que pegou muito mal. O PT vem e sofreu demais com as denúncias de corrupção. Esse mandato que foi dado para o Lula era a oportunidade que ele tinha de tentar fazer diferente. Ele tem amizade com esse empresário há mais de 10 anos, inclusive foi esse o primeiro empresário que ele se reuniu quando candidato, e foi esse empresário que reuniu vários outros empresários em jantares a favor do Lula. O empresário, Edmilson, doou R$1.100.000 para a campanha do Lula. 500 mil na primeira e 600 mil na primeira e 500 mil na segunda. Só que daqui a pouco a gente fala de um problema na justiça eleitoral. O que você achou dessa história do Lula usar esse avião? Pegou mal, né? Pegou mal, porque o Lula nem tomou posse ainda e já foi passar uma semana numa mansão cinematográfica lá na Bahia, na casa de um empresário que tem ótimas relações com o Jacques Wagner e o governador da Bahia, certo? Então, e claro, ele ficou de graça lá, não houve cobrança, aquela cobrança astronômica lá, aquele valor de R$600 mil para ficar 10 dias lá nessa mansão. E agora ele pega um jato, né, vai de carona, segundo o Fleury, porque, segundo o Alckmin, porque o empresário estava junto, então não significava empréstimo, sim uma carona. Mas é um empresário altamente suspeito que esteve envolvido aí na Lava Jato, foi acusado, confessou que fez caixa 2, era um réu, confesso. Agora, se o processo foi anulado, essa outra coisa, isso é outra história, mas ele confessou que fez caixa 2, que deu dinheiro por baixo do pano para as campanhas, está envolvido em outras polêmicas aí. Ele já emprestou uma mansão também para o Lula passar férias, parece que no Rio de Janeiro, sabe? É uma relação muito promíscua do Lula e do PT, geralmente, com empresários. Relação essa que, nos governos do PT, né, redundaram na gigantesca corrupção que teve no Brasil. Então começa muito mal nessa relação com empresários, que o Lula, como você disse, tem a oportunidade nesse terceiro mandato dele de limpar o nome dele definitivamente, não cometendo atos de corrupção e não deixando a entender que há atos de corrupção no seu governo também. É aquela história da mulher de César, né, que ela não deve ser honesta, ela tem que parecer honesta também, certo? Então, o Lula começa muito mal nesse quesito, e é um quesito super sensível, principalmente para os grupos de oposição, hein, que estão organizados, porque já nas redes sociais já correram 1000 histórias aí de que o jatinho foi emprestado, é um jatinho de 200 milhões de reais, etc e tal, a relação do Lula com o empresariado continua a mesma, tal, e ele está dando pano para essa manga toda que está saindo aí nas redes sociais, certo? Ele precisa tomar cuidado, o PT precisa tomar cuidado, e os aliados do Lula, que não têm passado no passado acusações de corrupção, também precisam tomar muito cuidado para ver com quem eles andam, certo? É isso aí. Pois o Lula, né, acabou com esse evento, ao utilizar esse avião, ele acabou tirando, né, o protagonismo dessa viagem que ele fez ao Egito, que vai discutir a questão do clima, e ele foi lá como uma pessoa para se mostrar diferente em relação ao Bolsonaro, em relação à política ambiental, e o que tomou todos os jornais foi justamente essa relação com esse empresário. Mais uma outra informação envolvendo esse empresário é de que ele doou R$660 mil no primeiro turno para a campanha do Lula.
Só que o PT não cumpriu o prazo de declarar esse dinheiro, que é de 72 horas. O PT declarou um dia depois, 24 horas depois. Ele então doou 660 mil, esse bilionário, o José Seripieri Júnior, e o PT recebeu o dinheiro, a doação foi feita no dia 27 de setembro. Só que o PT só encaminhou a justificativa 6 dias depois, em 3 de outubro, já encerrado o primeiro turno. O Tribunal de Contas, na verdade não o Tribunal de Contas, os auditores do Tribunal Superior Eleitoral avaliaram que essa decisão do PT de informar e descumprir a lei é uma decisão grave. Isso é uma irregularidade grave, segundo a área técnica, né? Agora, esse processo vai para os ministros para poder avaliar, o PT vai poder se defender por que ele fez isso, mas o que a gente já leu é que o PT fez isso porque se colocasse ainda essa prestação de contas no primeiro turno, isso poderia causar um desgaste na própria campanha. Agora, de qualquer forma, Edmilson, se ele declarou no primeiro turno, o pessoal da campanha adversária não percebeu, porque poderia ter usado isso no segundo turno, né? Pois é. Mas são falhas, né? Falhas que denotam alguma intenção de burlar a lei aí, certo? Eu não vejo. Tudo bem, o TSE está falando que é uma falha grave e tal, eu não posso discordar disso daí, certo? Mas se eles declararam o dinheiro e tal, e usaram para o fim que o dinheiro foi destinado, eu não vejo problema, certo? A princípio. Agora vamos ver. As campanhas políticas no Brasil tem muita coisa. O próprio Bolsonaro recebeu muito dinheiro de doação, as prestações de conta deles também estão dando problema e vão dar problemas também, certo? É uma confusão muito grande, porque existe muita lei, existe muita coisa a ser cumprida, sabe? Infelizmente, as pessoas não são honestas, né, no Brasil. Então, parte do princípio de que todo mundo é desonesto até prova em contrário. Então, tem que fazer um monte de lei para as pessoas cumprirem, e essas leis acabam ajudando ainda mais nas confusões, na corrupção, inclusive, né? Quanto mais lei tem, às vezes fica mais fácil até de fazer corrupção. Mas é um problema do Brasil, um problema sério do Brasil, que tudo isso baseado na falta de honestidade em geral que tem na política brasileira. Pois é, eu acho assim, eu não sei se é grave ou não, mas nós não somos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas, para mim, o grave é você não comunicar a entrada do dinheiro. Mas, se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Claro. Se a regra de colocar e informar em 72 horas, o PT não o fez, vai poder se defender, mas a impressão nesse tempo que dá é de que, de fato, ele quis esconder essa doação, pelo menos no primeiro turno. Fez isso um dia depois, né? Mas deixou de fazer, então tem que se explicar. Enfim, é uma situação que o PT não pode errar, Edmilson. É um negócio assim, se outro político poderia ter um salvo-conduto, no caso do PT, em razão de todas as denúncias de corrupção, de tudo que aconteceu no passado, ele não pode dar nenhuma margem para desconfiança. Então começa muito mal, né? Essa história dessa proximidade com o empresário. Assim, eu acho que é bem complicado. Enfim, mas o PT que vai ter que se explicar, né? Essa coisa do avião, eles nem vão explicar nada, né? Porque tá explícito aí, estão falando o seguinte, é uma carona, gente. O Lula não é presidente da República, não é nada tal, então ele pode andar de avião, no avião que ele quiser, certo? Numa carona que ele quiser, numa companhia que quiser, no empréstimo que quiser, certo? Teoricamente, não está muito errado isso, mas com o passado que o Lula tem, certo, que o PT tem no governo, tem que tomar cuidado, porque ele pode não ser enquadrado legalmente por viajar no avião de um empresário, mas a oposição, certo, e os críticos todos, inclusive nós, vamos falar, olha, pega mal ficar viajando com um empresário, pedindo favor para um empresário que foi implicado tanto assim em corrupção, que esteve na Lava Jato e tudo mais, parece que está começando a passar um filme que nós já assistimos e esse filme não termina bem para o Brasil, não. Olha, a gente já tem aqui os nossos ouvintes falando conosco, né? A Sandra Caruso, ela está dizendo assim, bom, eu lamento,
mas o Lula está juntando toda a corja, não vai ser diferente do mandato anterior. Ele se vê muito seguro porque tem o apoio do STF, que desarticula todas as falcatruas que ele faz, é lamentável. Ô Sandra, eu vou ter a discordar de você. Eu acho que se o Lula cometer deslizes, ele vai sim se ver com o STF. A impressão que eu tenho e a análise que eu faço é que o STF tomou uma postura de defender a democracia, independentemente de quem estiver lá como presidente. E se o Lula cometer deslizes, ele vai ser punido. Eu não vejo, você vê, Edmilson? Não, eu vejo que o Lula tem aliados no STF, não há dúvida quanto a isso, como o Bolsonaro tem também, certo? Mas existe um princípio maior aí, né? E existe uma cobrança maior, né? O STF não é assim também a casa da mãe Joana que se pensa ser. Muitas vezes ele agiu como tal, mas não é tanto assim, não, certo? Eles têm deveres a cumprir, tem uma Constituição a ser seguida, certo? E para sair da Constituição, como eu acho que eles saíram quando acabaram com a prisão em segunda instância, quando soltaram o Lula, eu acho que eles fizeram um ato errado, certo? Mas até aí eu posso achar, certo? E eu não vou pedir a cabeça de ninguém lá do STF, porque eu acho que eles fizeram alguma coisa errada, eu apenas critico, certo? Agora, para fazer isso, tem que ter uma conjunção de fatores muito grande, tem que ter um estudo muito grande, tem que ter um planejamento muito grande para você livrar alguém, como livraram o Lula, certo? Aquilo ali não foi uma coisa que saiu da cabeça do Gilmar Mendes, que agora a gente é a favor contra a prisão de segunda instância, etc. Vamos mudar. Não, teve que ter uma conjunção de fatores muito grande ali dentro do STF. Isso não é fácil de ser feito, porque são 11 cabeças diferentes e hoje existe uma oposição maior ao Lula, por exemplo, ao PT, dentro do próprio STF, por conta dos ministros que o Bolsonaro indicou também. Então, há uma divisão lá também, e eu acho que vai ser muito mais difícil para o STF tentar encobrir, como diz a ouvinte, aí tentar encobrir qualquer coisa. Eu acho que o STF já pecou e pecou bastante nos últimos anos, certo? Mas vai ficar cada vez mais difícil para ele continuar pecando. Eu também acho, viu, Edmilson? Bom, o Adriano Vermelho está dizendo assim, gente, definitivamente as pessoas não se ajudam. Tanto falaram e falam mal do Lula, e ele esteve numa campanha agressiva, na qual a grande maioria do tempo ele usou para se dizer inocente, injustiçado e tal. E nos seus primeiros movimentos como vencedor dessa campanha, ainda nem diplomado, aceita uma carona de um cidadão, empresário, amigo, desinteressado, será? Que já foi preso por corrupção, que coisa! As pessoas não aprendem ou têm certeza da impunidade? O que no caso dele não se verificou, foram mais de 500 dias para ele aprender. Me ajuda a te ajudar, poxa vida, o Adriano Vermelho está dizendo. É bem isso, Adriano. Me ajuda a te ajudar. O cara, né, é o que a gente está colocando aqui, né? O cara já passou a campanha inteira tendo que se defender da denúncia de corrupção. Foi atacado. O mínimo que ele tem que fazer é ser cuidadoso, é falar, cara, não vou mais repetir os mesmos erros, né? Pois é, e não é por circunstâncias, não, porque evidentemente que ele podia pegar um avião de carreira aí, certo? E vai ser hostilizado no avião. Não, vai de primeira classe, o partido tem dinheiro para isso, certo? Não é uma fortuna, assim, para um partido que tem milhões e milhões de fundo partidário, de fundo eleitoral, certo? E de filiados que pagam mensalidades lá, ainda mais agora que vai virar governo de novo, faz uma vaquinha, é simples, faz uma vaquinha entre os futuros ministros, aí cada um dá 10. Poderia ter feito a vaquinha, porque o partido falou que não teria dinheiro. Mas isso é balela, não tem dinheiro é balela, certo? É mentira mesmo. Mas faz uma vaquinha entre aí os empresários que apoiaram o Lula, me dá 10 mil reais cada um, para empresário essa é uma quantia que não é nada, certo? Pronto, junta lá 300, 400 mil reais, fácil, pode até alugar um jato, que eu acho que custa menos que isso, certo? Alugar o PT, o partido fez uma vaquinha e alugou um jato para levar o Lula e a comitiva dele até o Egito e tal. Simples assim, sabe? Mas parece que não, eles têm que se aproveitar, não, vamos emprestar um jatinho de quem? Pega lá o Seri Pierre Júnior, pô, mas esse cara foi preso, vão falar que ele... Caixa 2. Caixa 2, foi preso, Lava Jato, não,
sabe, não tem sentido um negócio desse, o cara se expor dessa maneira, certo? O partido se expor dessa maneira logo de cara. Então, o que provoca esses comentários da gente aqui, certo? Como eu falei, parece que a gente está começando, entrou numa sessão de um mesmo filme que já passou recentemente e que a gente conhece e que acabou muito mal para o Brasil. Bom, e o Lula, ainda falando dele, né? Lá, ele chegou ontem à noite no Egito, na verdade, na madrugada, né, desta terça-feira, e ele vai se encontrar hoje com o enviado americano do clima, o John Kerry, no fim do dia. O encontro, segundo informações apuradas pelos jornais, será a portas fechadas na véspera de o petista começar sua agenda pública na Conferência Climática, onde é aguardado com expectativa. O presidente eleito também terá outros encontros bilaterais, mas a agenda ainda não está confirmada. Reuniões prováveis, contudo, são com representantes climáticos da Alemanha, da China e da Noruega. Lula também deve se encontrar com o presidente egípcio, o Abdel Fattah el-Sisi, que o convidou oficialmente para a conferência no balneário de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, e cedeu hospedagem para o petista em uma residência oficial. Ninguém vai falar nada dessa hospedagem. Não. Por quê? Porque é um presidente, um país pode, sabe que não tem uma relação nenhuma com o Lula, com o PT, certo? Ó, deve ter até admirar o Lula, seja lá por que for, mas é normal isso, você convida alguém para ir no seu país, você oferece uma residência para ir, pronto, não vai precisar pedir para um empresário da Bahia uma mansão de R$600 mil por 10 dias para ficar hospedado lá. Isso não dá para fazer, tem que parecer honesto também, não é só ser honesto, não. Pois é, e em relação às reuniões, você vê, Edmilson, que o Lula escolheu alguns países que tiveram problemas na gestão do Bolsonaro, por exemplo, a Alemanha, a Noruega. Estou falando em relação ao clima, ao clima, né? Ao clima não, ao meio ambiente. Meio ambiente, isso, ao meio ambiente. A Alemanha e a Noruega, por exemplo, foram dois países que tiveram problemas seríssimos no governo do Bolsonaro. Inclusive, a Noruega chegou a suspender um repasse de um fundo e já disse que vai voltar a mandar o dinheiro para a proteção da floresta amazônica. E é uma grana preta. E é um dinheirão, é 1 bilhão de reais. É dinheiro que faz diferença na proteção, porque eu me lembro quando o Hamilton, meu Deus, o nome do presidente, do vice-presidente, Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão, quando ele estava como o responsável por fazer a coordenação toda da proteção da floresta amazônica, ele falou que não tinha dinheiro para poder proteger a floresta amazônica. E o Brasil perdeu 1 bilhão na gestão do Salles, né, do ex-ministro do Meio Ambiente, aquele que disse assim, vamos aproveitar a Covid e abrir a porteira para que a gente possa fazer o que nós quisermos lá na floresta amazônica. Fizeram muita coisa errada lá. Abriram a floresta para os garimpeiros, para os derrubadores de árvore, a desmatamento, essa coisa toda, certo? E o Lula acabou entrando nesse vácuo aí, certo? Ele reassume, né, tenta assumir, começa já a assumir esse protagonismo aí no meio ambiente. O Brasil é um país importantíssimo no meio ambiente mundial, né, tem aí um percentual grande das florestas restantes do mundo, e vai conversar com esses países, vai sair de lá por cima, nessa história do meio ambiente, e vai dar mais um passo para que o Brasil conserve suas florestas, e não só porque ele vai sair bem e politicamente vai sair legal, tal, não, é um problema econômico também. Certos países da Europa não estão aceitando mais exportações brasileiras se elas forem frutos de desmatamento, forem frutos de áreas invadidas, essa coisa toda. Então, o Brasil precisava disso no governo Bolsonaro, que alguém fizesse essa relação normal, que tentasse proteger mais a floresta, que tentasse proteger mais as terras indígenas, tentasse evitar o garimpo desenfreado e ilegal na Amazônia. Mas o governo Bolsonaro não fez nada disso. Agora o Lula assume esse papel, certo? E vai nadar de braçada nisso daí, certo? O pouco que ele fizer pela Amazônia vai ser aplaudido pelo mundo inteiro, facilmente. Agora, por que o governo Bolsonaro não fez? É lamentável, a gente nem sabe passou na cabeça dessas pessoas de não fazer uma ação tão natural e tão necessária, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Né? Eu também não consigo entender, eu falo, gente, será que foi incompetência? Porque a COP19 era para ter acontecido aqui no Brasil no primeiro ano seguinte, logo que o Bolsonaro assumiu, já era para ter a COP19 aqui. Aí ele não quis trazer para cá, porque falou que não daria tempo de organizar.
Depois, olha para você ver o que aconteceu com a omissão do governo Bolsonaro em ser um protagonista, né, dessa história da defesa do meio ambiente. Na COP27, que está acontecendo no Egito, nós temos 3 espaços do Brasil lá representando o Brasil. Mas não é porque está dizendo assim, não, o Brasil é tão importante que nós vamos ter 3 espaços. Não, é porque está dividido. Então você tem um espaço que é um stand do governo federal, está representando o governo federal, um dos governadores lá do norte, que são os governadores dessa região amazônica, e um stand, um espaço que foi montado pela sociedade civil, por conta da omissão do governo. E é nesse stand da sociedade civil que o Lula vai discursar amanhã e vai dar uma entrevista coletiva. Ou seja, olha, a omissão do governo acabou criando um espaço para outras pessoas ocuparem. Eu acredito que agora, com o governo tomando posse, e o Lula, inclusive, vai oferecer para que o país possa receber ou ser sede da próxima COP, a COP28 no Brasil, no ano que vem. Então, o Lula vai fazer esse convite e vai trazer para ele esse protagonismo. Ele não vai abrir mão, Edmilson. Ele vai tentar se projetar nessa história toda. Porque não é só um negócio político, como eu disse aqui, né? Que vou aparecer, vou ser líder mundial nessa. Não. É porque os países da Europa estão exigindo que o meio ambiente seja defendido, tal, e vai ser economicamente, para o agronegócio é um grande negócio também, certo? E é bom para o Brasil e é bom para o planeta também, né? Conservar a natureza aí, né? Quanto mais conservar a natureza, menos perigo a gente tem de deterioração do clima mundial, né? Então é um risco, é uma coisa boa em todos os sentidos. E, claro, o PT não é bobo nem nada, o Lula não é bobo nem nada, ele vai ser o protagonista dessa história aí. Olha, o Celso Santos está dizendo o seguinte: bom dia, Rose e Edmilson. Aí, Celso, eu tô feliz com esse povo, Edmilson, no pleno feriado ouvindo a gente, todo mundo. Feriadão, com calor, né? Ele, a Sandra, o Celso Santos, porque, gente, feriado, né? E tá um dia bonito para poder passear, né? Tá. Eu vou estar trabalhando aqui na rádio também, no site e no blog, então não vou ter folga hoje, e também na TV. Então, à tarde, eu vou ficar em casa à tarde em solidariedade a você, tá bom? Pois mas se eu fosse você, eu daria um pulinho na Lagoa do Taquaral para tomar água de coco. Gente, antes de ler a participação do Celso, eu preciso fazer um desabafo para vocês aqui. Hoje eu estou lendo que o Brasil chegou a 8 bilhões... O mundo. O mundo chegou a 8 bilhões de pessoas, né? E você tem, obviamente, a China e a Índia, os países mais populosos. O Brasil oscila no 6º e 7º lugar, com 215 milhões de pessoas. E a estimativa de vida, e nós vamos ter sempre pessoas mais velhas agora, né? Porque a estimativa de vida são 73 anos. Edmilson, me deu uma deprê agora de manhã quando eu li isso, porque... Cara, eu acabei de fazer aniversário, eu falei, gente, eu tô com 51, eu fiz 51 anos, né? Falei, gente, eu vou chegar, eu tenho exatamente quantos anos? Mais 21 anos, é isso, né? 51, eu sou ruim de matemática, 22 anos. Eu falei, gente, eu só vou viver mais 22 anos, vou parar de trabalhar hoje, eu vou curtir minha vida, só que eu não tenho dinheiro para isso. Rose. Eu tenho dinheiro para poder viajar, conhecer o mundo, não trabalhar. Mas eu tenho uma filha ainda para poder botar numa faculdade de medicina. Eu falei, gente, não é justo isso, não. Não é justo isso, não. Não, você está em plena forma ainda, Rose, vai viver muito tempo. E 73 é a média, né? 73 é a média, né? Não é a gente vai viver mais que isso. Mesmo porque, se fosse assim, chegou no 73, morre, eu estava nos 2 últimos anos da minha vida. Você quer me colocar nessa situação? Não quero deixar você depressivo hoje, não. Não, eu não estou depressivo. Eu estou muito bem de saúde, certo? Já recebi um elogio maravilhoso num caixa de banco, num caixa do supermercado nesse dia. Eu estava brincando com a moça, com a caixa ali do supermercado, e pintou o negócio de idade, ela estava conversando com outro cara, eu entrei no meio, ela falou, mas o senhor é muito novo, não sei o que lá e tal. Eu falei, muito novo? Que bom, quantos anos você acha que tem? Ela falou, 55. Eu quase dei um beijo, né? Eu ganhei o dia, né? Quando eu falei 71, ela ficou espantada e tal. Mas tudo bem. Nós vamos ter que ir para o intervalo e eu volto, Celso, prometo, com a tua participação aqui no programa.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agilizou, o Detran tá comigo. Agilizou, tenho tudo que preciso. Em 4 anos, o Detran São Paulo se transformou por você. 90% dos serviços você já resolve pelo celular ou pelo site. Primeira habilitação, CNH definitiva, segunda via ou renovação, licenciamento, transferência de veículo e muito mais. Detran São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentários com credibilidade. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apoio! Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. A maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas. Em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbela Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade. Sábado, 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, feriado da República, e nós temos aqui o anúncio, né, da morte do ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, que governou São Paulo entre 1991 e 1994. Nós acordamos com essa informação, mas nós estávamos checando e o MDB, Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, acabou de jogar no Twitter o anúncio, né, a informação dessa morte e lamentando a morte e dando aí as condolências aos familiares. Condolências aos familiares e amigos. E o Edmilson preparou aí uma informação, um mini currículo, né? Mas eu acho que talvez o do Fleury, Edmilson, antes da gente até apresentar quem foi ele, o que mais marcou foi a história da invasão por parte da polícia, né, no presídio, e que ficaram aquele monte de presos
Massacre do Carandiru, né? 111 presos mortos, né? Que foi um negócio, um absurdo, louco, né? Completamente louco, numa época em que os presídios eram enormes, não tinham ainda hoje existem, né? Algumas rebeliões aí, já faz tempo que não acontece, mas já aconteceram recentes rebeliões, que morreu muita gente, mas aquele lá acabou se tornando um símbolo, né? Os julgamentos se arrastaram aí por quase mais décadas, né? Na realidade, porque durou muito tempo, teve gente condenada, teve gente absolvida, e até hoje paira, né? Uma simbologia daquele massacre do Carandiru que foi uma coisa terrível para todo mundo, né? Para todo mundo, tanto do lado da polícia quanto por lado dos bandidos, porque eles foram mortos e eles estavam atacando a polícia também, então até hoje você fica dividido entre saber se os policiais deveriam ter atirado ou não. E o Fleury assumiu, né? Assumiu a responsabilidade, falando eu mandei reagir mesmo, Teto, e ele não foi condenado por isso, mas outros militares que estavam ali na linha de frente foram. Mas o Fleury ele nasceu em São José do Rio Preto, foi professor, promotor de justiça, e como político foi filiado ao MDB desde sempre, né? Governador, foi deputado federal por 2 mandatos, secretário da Segurança Pública no governo Quércia. Foi o próprio Quércia, aliás, que bancou a candidatura dele, né? E ficou famosa a frase, porque ninguém esperava que o Fleury fosse ganhar, ele tinha os concorrentes fortes, tá? E o Quércia usou, segundo os jornais da época, usou assim o Banespa da época para levar asfalto, fazer estradas e mais estradas pelo interior de São Paulo, aí, recapear e fazer novas estradas, e gastou mais de 600 milhões de dólares para fazer essas estradas, e o Banespa ficou numa situação ruim financeiramente, certo? E existiu uma frase famosa que foi atribuída ao Quércia, eu não sei, ele falou, eu fali o Banespa, mas eu elegi meu sucessor. Essa frase foi atribuída a ele, ele nunca confirmou que disse isso, mas foi. E o Fleury também, eu me lembro do Fleury, eu entrevistei-o aqui, eu só preciso me lembrar, repórter do que eu era, porque eu não lembro mais do que eu era. Eu entrevistei numa sala do Centro de Convivência, que foi destinada a uma entrevista coletiva dele. Veja você, ele veio aqui para Campinas para anunciar a construção da rodovia dos Bandeirantes, que ligaria São Paulo até Anhanguera, aqui perto de Campinas, e seria uma importantíssima para desafogar Anhanguera, né? Foi uma grande obra tal. Você veja como a imprensa mudou. Eu me lembro perfeitamente que naquele dia a coletiva do governador do estado de São Paulo para anunciar a construção da Bandeirantes tinha 2 repórteres lá. O Marini do Estadão, que era repórter da sucursal do Estadão, e eu. Eu acho que eu era repórter, inclusive, da Educadora de Campinas na época. Eu preciso ver o ano, porque ou era da Educadora ou era do Jornal de Hoje, mais ou menos, por aí, certo? E nós fomos lá, entrevistamos, tal, demos a notícia, mas tinha 2 pessoas apenas, 2 repórteres, não tinha nem televisão, nem rádio, nem nada disso, certo? Era muito diferente fazer jornalismo naquela década de começo dos anos 80, mais ou menos. Mas é isso aí. Ele também exerceu atividade no Ministério Público, foi presidente do Conselho Nacional de Ministério Público por 3 mandatos sucessivos da Associação Paulista do Ministério Público, certo? E essa ação mais famosa da vida dele aconteceu realmente no massacre do Carandiru. Em julho de 2020, ele foi submetido a um transplante de fígado por conta de uma cirrose deflagrada por excesso de gordura no fígado. A causa da morte dele acho que não foi revelada ainda, mas provavelmente tem a relação com isso, né? Um transplante de fígado é uma coisa muito séria e pode causar ter sequelas aí. Vamos ver, mais tarde a gente vai saber. Bom, voltando aqui, o Celso, como eu prometi, né, que nós voltaríamos com o Celso está dizendo o seguinte: Edmilson, eu não votei no Lula, porém, pelo bem do Brasil, eu torço para que ele faça um bom governo. Mas confesso que o Lula e o PT me dão calafrios. Há 9 anos, ele aguarda receber a rescisão contratual de mais de R$700 mil. Ele trabalhou 9 anos no Rio em uma empresa envolvida com os escândalos do fundo de pensão da Petrobras, Furnas e Correios. Ele voltou para Campinas só com a roupa do corpo. Não é fácil esquecer o trauma. Eu imagino, porque você imagina os trabalhadores que trabalharam por empresas e que não tinha nada a ver com essa falcatrua que era decidida lá pelos cabeças das empresas, ainda estarem esperando e aguardando o pagamento dessa rescisão. Tomara que a justiça dê ganho de causa para esses trabalhadores, né, Edmilson? Um dos piores lados da corrupção, né? Já teve gente que no governo Lula, do governo que acusou
a Lava Jato de acabar com um monte de emprego, de acabar com grandes... Não foi a Lava Jato que acabou com essas empresas, foi a corrupção. A justiça fez o que tinha que fazer, certo? A investigar essas empresas e penalizá-las, porque elas são corruptas, e sendo corruptas elas estão fazendo um grande mal para o país, certo? Agora, quando eles acusam, prova-se a corrupção, eles confessam a corrupção, a empresa acaba perdendo contratos e tudo mais, e ela tem que fechar, ela teria que pagar normalmente seus funcionários que perderam o emprego, mas ela não paga dando a desculpa de que o processo tirou todo o dinheiro delas, etc e tal, tirou as fontes de renda e tal, e acaba causando essa outra coisa ruim aí, que é não pagar as indenizações trabalhistas para os funcionários. Mas a culpa disso daí não é da Lava Jato, é da corrupção, evidentemente. Bom, a Sandra está dizendo, bom dia, querida Rose e Edmilson. Agradeço a este empresário que levou o Lula em segurança. Ao menos não leva drogas como no avião da FAB, onde o Pato Manco fez que não sabia. Calma, o Lula irá governar para todos. Sandra, aqui de Campinas, é uma outra Sandra, não é a mesma. São duas, nós temos duas ouvintes diferentes aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, evidentemente. Não tem. Bom, é isso, gente. Oi, Edmilson, por falar em viagem, o Gustavo já está na Band ali, porque hoje, gente, eu não estou no estúdio, hoje estou fazendo o programa de forma externa, e o Gustavo, que é um bom trabalhador, ele, obviamente, está lá na Bandeirantes, né, porque o Gustavo, além de apresentador, além de comentarista da RB, ele também é o chefe dos estagiários, eu brinco. Funcionário do ano, fácil. Com a equipe. Eu só vejo ele mexendo com a molecada lá. Gustavo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rose? Bom dia a você, também o Edmilson, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, nós estamos aqui trazendo as informações da manhã, as informações ao longo, né, deste dia 15, feriado, e olha só, um dos assuntos que chamam demais a nossa atenção é que um vídeo gravado por um circuito de segurança mostra o momento em que uma mulher de 18 anos e uma adolescente de 15 são cercadas por um homem e sofrem importunação sexual. Aconteceu no Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia. Nas imagens dá para ver que as vítimas estão andando ali pela calçada quando um homem sem camisa passa por elas. Em seguida ele retorna, abre o botão da bermuda e encosta o órgão genital em uma delas. Imediatamente a vítima ali se afasta, ele ainda passa a mão nela, aponta o dedo para as duas num tom aparentemente ali de ameaça e vai embora. Claro que o vídeo viralizou, né? Ele foi registrado devidamente e as mulheres foram até a delegacia registrar um boletim de ocorrência juntamente com esse vídeo. A SSP disse em nota que o caso foi registrado como importunação sexual e ameaça no plantão da delegacia de Hortolândia. E agora a expectativa é de identificar esse homem. Até agora, isso ainda não aconteceu. Vale lembrar que as mulheres chegaram a dizer, inclusive, que não o conhecem, sabem que ele não é ali do bairro, não é das redondezas. A gente fala também de Piracicaba, porque lá a temperatura média subiu quase 1 grau nos últimos 100 anos. É o que mostra um estudo feito por pesquisadores da ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é a USP, que fica ali, portanto, na cidade de Piracicaba. Essa mudança de 21,4 graus para 22,3 fez com que se mudasse o clima, ou o conceito de clima ali da cidade, de subtropical para tropical. Portanto, é uma mudança importante, 1 grau parece pouco, mas na verdade já é suficiente para que a cidade entre em um outro parâmetro de clima. Vale lembrar que essa pesquisa está sendo feita ali pelos pesquisadores e principalmente focam também nos reflexos na agricultura, uma situação que pode atrapalhar principalmente os produtores ali daquela região. Por fim, Rose, não menos importante, pelo contrário, muito relevante, a gente fala também de Sorocaba, trazendo um panorama por lá, é que a dose de reforço contra a Covid também tem baixa adesão lá na cidade de Sorocaba. E aí, sabe o que é mais preocupante, Rose? É que os casos e principalmente as hospitalizações em UTIs subiram 56%. A Secretaria de Saúde por lá está em alerta, olhos bem abertos e pedindo, claro, a colaboração da população, para que quem não tomou
Quem só tomou as 2 doses, vá tomar a terceira e logo tome a 4ª também. São 4 doses que precisamos ter para nos proteger desse vírus, ainda mais pensando nessas outras cepas que estão dando as caras, né? Ou então nessas variantes, nessa nova variante, principalmente, que já levou, infelizmente, uma pessoa à morte na cidade de São Paulo. Rose. Pois é, olha, essa variante está me assustando. Eu tenho um evento marcado para 150 mulheres no próximo dia 26. E eu já desmarquei esse evento em 2019 por conta da Covid. Eu espero que esse ano eu não tenha que cancelar novamente, porque agora eu já comprei tudo. Tem comida comprada, chácara paga, tá tudo certo. Então eu não posso ter nada para poder atrapalhar. E essa Covid não dá um tempo pra gente, né? E o ideal são as pessoas se vacinarem e terminarem aí para poder evitar que haja um problema. Como ela chama, Andréia von Zuben, ela esteve, né, no programa, foi nessa semana, Edmilson? Nessa semana. Foi passada, né? Foi na sexta-feira, eu acho, foi na sexta-feira. E ela disse que ela espera que a gravidade não seja como em janeiro de 2019, nem de 2020 e 2021. Então, assim, como as pessoas estão vacinadas, a gente está esperando que seja menor gravidade. Você já está usando máscara, ou Gustavo, ou não? Eu ainda não, Rose, mas você sabe que eu estou... eu conversei com a Andréia, inclusive, né? Enquanto ela não entrava, eu fiquei conversando com ela, estava no intervalo aqui no Bastidores, e eu conversei com ela sobre a necessidade. Ela deixou bem claro que se a gente estiver em aglomeração, no lugar ali que não dá para ter um isolamento, um distanciamento, bacana, é adequado usar. Eu ainda não peguei, mas eu acredito que logo, no caso amanhã, eu vou começar já a aderir. Vai ser difícil reacostumar, porque depois que você tira, você não acha que você não precisa mais. É muito difícil colocar, porque eu já passei por isso. Mas ainda assim, eu acho que tentar novamente vai ser uma boa, né? Ontem eu fui visitar uma sobrinha neta, né? Essa filha da minha sobrinha que nasceu, o bebezinho, e eu botei máscara. Todos nós colocamos máscaras por cuidado, né? Então você tem que voltar a usar. Gente, com isso, Gustavo, muito obrigada. Uma boa terça-feira para você, viu? É isso, bom feriado. E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Alô, galera de Campinas e toda a região, um grande beijo do Edson, um grande beijo do Hudson. E nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Um evento beneficente em prol da Casa de Maria de Nazaré. É isso aí, com um jantar do buffet Cláudia Porteiro e apresentação do nosso show Iguais. Convidamos todos vocês, dia 23 de novembro, a partir das 19 horas, lá na Ípica, tá bom? Informações do telefone, ó, 3233-6644 ou WhatsApp 98337-6555. Apoio, Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade, sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite, na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável, uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade, sábado 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os Correios vão leiloar nessa quarta-feira, dia 16, mais de 175 mil itens classificados como refúgio. Isso ocorre quando um objeto postal passa por diversas tentativas de entrega, não é procurado pelo destinatário nem pelo remetente e prescreve o prazo de direito à reclamação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Serão 7 lotes que incluem peças de vestuário, utensílios de casa, material de escritório, acessórios para veículos, bijuterias, livros e artigos infantis. Para participar do leilão é preciso se cadastrar na plataforma Licitações E do Banco do Brasil. As propostas de pessoas físicas ou jurídicas devem ser enviadas de forma eletrônica. A disputa é online. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Olha, gente, nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e os bolsonaristas estão numa massa bem grande em frente ao quartel lá em Brasília. Uma multidão de pessoas, críticos à eleição do Lula, engrossaram mais uma vez nesta terça-feira os protestos que se mantêm mobilizados em frente aos quartéis do país há 2 semanas. Durante a semana, os bolsonaristas fizeram um chamamento para que todo mundo fosse para Brasília. Então, você tem ônibus de Goiânia, ônibus de outros lugares indo ali para Brasília. Então, neste 15 de novembro, quando se celebra a proclamação da República, destaca-se a mobilização em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. E é isso, né, Edmilson? Eles não vão desistir, pelo jeito, né? Mas o cerco está apertando, né? Porque estão pedindo a investigação dos empresários que estão financiando esses atos aí às escondidas, né? Porque ônibus, um monte de ônibus indo para lá, barracas com comida, banheiros químicos, etc. e tal, tudo isso custa dinheiro, não é de graça, não. Então, alguém está pagando. E como esses atos, eles, embora queiram disfarçar que são atos pela liberdade de expressão e tudo mais, eles estão pedindo, né, a intervenção dos militares, porque senão não seria em frente aos quartéis, né? Por que eles estão fazendo ato em frente aos quartéis? E também eles não reconhecem o resultado da eleição. Então, não reconhecer o resultado de uma eleição contra a qual não pesa nenhuma dúvida de que ela foi limpa, inclusive os próprios fiscais do governo Bolsonaro não conseguiram achar nenhum defeito nas urnas que inviabilizasse a eleição, certo? Então, eles estão pedindo uma coisa inconstitucional, antidemocrática mesmo. Eles não querem ser chamados mais de antidemocráticos, prepararam até manual aí de comportamento, para não dizer certas frases, não dizer aquilo, mas não tem. Tem cartaz lá de AI-5, tem cartaz de abaixo STF, de prisão para o STF, tem cartaz de todo tipo, que são cartazes antidemocráticos mesmo, certo? Enquanto eles continuarem não aceitando, não precisa falar mais nada, é só o fato de não aceitar o resultado de uma eleição limpa, democrática que aconteceu, eles já estão sendo antidemocráticos, entende? Então eles podem ser enquadrados, sim, em algumas leis de segurança nacional, seja lá o que for, certo? Porque estão realizando atos antidemocráticos. Não adianta disfarçar no discurso e tudo mais. Se não reconhecem uma eleição que foi correta, eles estão errados e estão sonhando com alguma coisa que é impossível de acontecer. Ou só vai acontecer se rasgarem a Constituição. Olha, gente, e nesse manual que os bolsonaristas prepararam para que ninguém fale que o movimento deles é antidemocrático, estão usando frases genéricas como socorro, um pedido de socorro às Forças Armadas. Então você vai encontrar frases como SOS, Forças Armadas ou Exército nos salve. Ou seja, eles não estão pedindo intervenção, mas... Exército nos salve, o que quer dizer isso? Exatamente, Exército nos salve é o quê? É pedido de intervenção, é dizendo, por favor, nós precisamos de vocês, essas Forças Armadas, para poder botar jeito aqui no Brasil. Mas botar o jeito deles há uma intervenção do Exército e bota o Bolsonaro como presidente. Gente, é antidemocrático. Enfim, e o pessoal está lá, e a mensagem, na verdade, é para não ter baderna, mas para eles não desistirem de ficar em frente aos quartéis. Aqui em Campinas, Edmilson, em frente à escola de cadete, o que a gente tem, né, ontem eu até recebi alguns moradores reclamando da presença deles lá, tem barracas, estão vendendo camisetas do Brasil, tem comida, coisa de venda de comida e tal. Então, realmente tem gente
bancando. Financiando, claro que tem. A Polícia Civil de Goiânia já identificou identificou um empresário e uma página que organiza todos esses eventos e que tem grupos no Telegram, no WhatsApp, e já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes para poder se fazer cumprir a lei, porque atos antidemocráticos você não pode ter, né? Então é complicado. Aí os ouvintes vão dizer, Rose, mas toda manifestação é permitida pela Constituição. Gente, nós não estamos aqui questionando a manifestação, toda manifestação lá é. O problema é o conteúdo dessa manifestação, que não é aceitar o resultado das eleições. Não houve fraude. Já foi comprovado que não houve fraude. Então, o que tem que seguir a vida. Aí, daqui 4 anos, se o Lula for um mau presidente, e a gente torce para que não seja, independentemente se fosse o Lula ou o Bolsonaro, eu já falei aqui, quando o Bolsonaro ganhou em 2018, eu disse, eu espero que ele seja um bom presidente. Tira o sujeito. Mas a gente tira através do voto, porque é isso que é uma democracia. O direito é dado ao povo, mas não é porque o que está acontecendo agora é o seguinte, uma minoria não está aceitando uma maioria. Ontem, Edmilson, eu recebi de uma pessoa que eu conheço uma notícia do Jornal do Brasil dizendo o seguinte, que o Lula teria dado uma entrevista dizendo que ia confiscar a propriedade, que ia confiscar a poupança. E a menina mandou para mim, a pessoa mandou, Rose, isso é verdade? Eu falei, é fake. Primeiro que o Jornal do Brasil já não está impresso há pelo menos acho que 2 ou 4 anos, uma coisa assim. Né? Faz tempo já. Faz tempo. Então, assim, é um medo que as pessoas no brasileiro, desnecessário. A eleição acabou, só que esse pessoal está vivendo uma realidade paralela, Edmilson, e acredita, de fato, em nessas fake news. Essas fake news alimentam essa loucura, gente. Olha o que nós estamos criando uma loucura coletiva que vai fazer mal para o Brasil. Pois é, as pessoas ainda falam, né? Eu não aceito, a eleição foi fraudada, tal. Agora vem essa história. Isso daí eu já ouvi muitas vezes, né? Que Lula vai tomar a poupança de todo mundo, vai interferir nisso, naquilo e tal, e não existe nada disso. Olha, pessoal que lê essas notícias aí se espanta, procura nos grandes jornais, certo? Ouve a Rádio Bandeirantes, por exemplo, que a gente não fala, não anuncia fake news aqui de jeito nenhum, certo? E vai nos grandes jornais, na grande imprensa, eles têm inclusive mecanismos, todos eles têm, nós temos também mecanismos para evitar, para denunciar essas fake news que correm por aí, certo? Há vários organismos que se dedicam a isso, certo? É fácil encontrar no Google, você vê lá contra fake news, digita qualquer coisa assim desse tipo, você vai encontrar vários organismos com uma relação enorme de notícias do dia, ou da semana, ou do mês, que são mentirosas, que estão por aí. Nos próprios jornais, Folha, Estadão, tem lá sessões dedicadas a desmentir esses absurdos que essas pessoas têm na rede com o propósito de enganar os ingênuos, enganar os incautos, certo? Sejam bem informados que vocês não vão ser enganados nunca. É isso que a gente tem para dizer. Bom, gente, nós precisamos ir para o intervalo. Você não saia daí. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. A Sanasa mantém um programa de ação para a população em situação de vulnerabilidade. Na prática, o programa visa garantir o acesso à água potável. O foco é fazer com que as pessoas que moram em núcleos residenciais e áreas de ocupação tenham acesso à água encanada. Até 2021, mais de 14 mil famílias, ou seja, uma média de 58 mil pessoas, foram atendidas por meio de ligações coletivas. Além disso, ainda no ano de 2021, foram realizadas mais de 1.200 individualizações de ligações coletivas, abrangendo mais de 5 mil pessoas. Já em 2022, até junho, outras 4.500 pessoas tiveram suas ligações individualizadas. Se água é saúde, para a Sanasa, a vida está em primeiro lugar.
Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.abert.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade, sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite, na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável, uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade, sábado 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De volta com Bastidores do Poder, nesta nesta terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, e a gente está com um clima de feriado, por isso que eu estou toda perdida aqui, gente. E aí, agora, a minha memória, e tem o seguinte, como eu trabalho pro dia seguinte, eu faço notícias, sempre pensando no dia seguinte, a gente está sempre à frente, né, Edmilson? Pois é, a gente fala, pensando... na notícia muitas vezes, quando a gente escreve, no jornal principalmente, né, a gente escrevia ontem para dizer hoje, né, que o jornal sai no dia seguinte e tal, então a gente fica sempre com essa confusão mental aí, precisa prestar muita atenção, precisa estar sempre ligado para não errar a data. Voltando ainda para aquele assunto dos atos antidemocráticos, né, os deputados do PSOL pediram para o Supremo Tribunal Federal para investigar os empresários apontados pelo Ministério Público como financiadores dos atos golpistas que aconteceram após a derrota do Jair Bolsonaro. O pedido foi protocolado ontem e está pedindo para ser investigado dentro do inquérito das fake news. Edmilson, você acha que o presidente do inquérito vai incluir? Eu acho que sim, né? Porque não tem Provavelmente. É por aí também, né? Atos antidemocráticos e tal. Tem muita coisa de fake news no meio aí. O Alexandre pode aproveitar e colocar lá. E se colocar lá, os empresários vão ter que se explicar bastante por aí o que eles estão fazendo, por que eles estão apoiando atos que pedem intervenção militar no Brasil. Pois é, e ontem à noite o ministro, né, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que está em Nova York, ele escreveu no Twitter, abre aspas, que os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal. Os vários ministros do STF estão em Nova York, participando de um evento do Grupo LIDE, que é da família do João Dória, ex-governador de São Paulo, e os bolsonaristas descobriram o hotel, né, os locais onde estão os ministros, e eles estão perseguindo os ministros, gravando vídeos, xingando os ministros e fazendo ali uma tortura psicológica com os ministros. O próprio Barroso, no domingo, ele foi perseguido, entrou dentro do hotel dele e pediu para uma senhora não ser grosseira. Teve protesto em frente ao evento do LIDE, e a organização do LIDE chegou a pedir uma proteção para a polícia ali de Nova York, que colocou 2 viaturas em frente ao hotel. E ele disse o seguinte, o ministro: o povo se manifestou livremente e a democracia venceu.
O Brasil merece paz, serenidade, desenvolvimento e igualdade social. E os extremistas antidemocráticos merecem e terão aplicação da lei penal. Foi o que ele escreveu, o presidente, depois que foram ofendidos por apoiadores do atual presidente. Quem que foi ofendido? Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Roberto Barroso. E eles, como eu falei, eles viajaram a convite do LIDE. O que você está achando de tudo isso? Só acrescentando aí que o Barroso, até uma notícia hoje, que ele está pensando em antecipar a aposentadoria dele, certo? Vai abrir mais uma vaga para o governo do STF, se ele realmente se aposentar antecipadamente. Eu não sei se tem relação com esse tipo de protesto de que ele foi vítima, certo? Provavelmente não, né? Mas é uma coisa absurda, né? As pessoas... eu acho que você tem que contestar a decisão judicial, contestar. Agora, atacar as pessoas na rua, tentar atacar, xingar, falar que é ladrão, essa coisa toda, é de uma baixaria que não tem sentido, né? Em Nova York, ainda mostrando a falta de educação do brasileiro em plena Nova York, é ridículo, né? É ridículo. Coloca em xeque até a própria condição do Brasil, né? De outros brasileiros que viajam por lá, acabam levando também a fama de serem mal educados dessa maneira, certo? É lamentável tudo isso. Não tinha que fazer isso. Eles estão lá para fazer uma conferência, para falar de um monte de coisa, convidados que são num evento, certo? Num evento privado, inclusive. Sabe, é muito triste isso. Eu vi também durante o governo Lula, o governo do PT, coisas desse tipo, aqui no Brasil mesmo, de conferencistas que foram convidados aqui no Brasil, foram impedidos de falar até por grupos radicais de esquerda. Aí. É uma falta de educação e de respeito que não tem tamanho. Mesmo no estrangeiro, algumas pessoas foram atacadas também na Europa por grupos de brasileiros petistas lá. Sabe, é uma prática que não faz sentido. Protesta lá, pega a sua faixinha, seu cartaz e vai lá, mas não ataque as pessoas. Não tenta se impor fisicamente. Isso é uma coisa absurda, sabe? Isso que não leva a nada, leva as pessoas a ficarem mais com raiva ainda, e se eles tiverem que fazer alguma coisa contra esses protestantes aí, esses caras que protestam, eles vão fazer, sabe? Sabe? É um negócio muito lamentável a gente ver esse tipo de comportamento nas pessoas. Ou seja, a esquerda está experimentando do próprio veneno, né? Mais ou menos isso, né? Eles estão fazendo o que a esquerda fazia também, né? Certo? E vão fazer, são práticas de protestos com as quais eu não concordo, certo? Todo protesto, como você mesmo disse, é válido, está na Constituição, a gente pode protestar. Mas protestar dentro da lei é uma das coisas que fazem a democracia continuar existindo. Bom, o Marco Aurélio do São Bernardo, ele está dizendo, gente, qual a diferença desse povo que está enchendo a paciência em frente aos quartéis com o pessoal que ficava em frente à Polícia Federal em Curitiba, dando bom dia, Lula, boa tarde, Lula, boa noite, Lula. Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Ambos são loucos, varridos, debilóides. Por aí. Eu acho que a diferença, que está no conteúdo, viu, o Marco? O do Lula, eles estavam lá apoiando Lula, tal, mas não estava dizendo o seguinte, olha, teve fraude na eleição, o Exército tem que intervir, entendeu? Eu acho que no caso do conteúdo é diferente, mas em relação aos métodos são iguais. O comportamento é o mesmo, né? São todos tontos e estão lá se manifestando por um sentido. Gente, quando eu falo tonto, não é no sentido de denegrir a imagem de ninguém, porque assim, as pessoas têm direito à manifestação. Por exemplo, os bolsonaristas têm direito. O que eles têm que fazer nesses 4 anos? Eles têm que fiscalizar o governo Lula, mas com lupa. E se tiver alguma coisa errada, eles têm que ir para as ruas mesmo, eles têm que ser oposição, mas uma oposição inteligente, uma oposição dentro como eu vou parafrasear o presidente da República, as 4 linhas da Constituição, porque até agora eu não entendi o que ele quis dizer isso, né? Mas, estou brincando. Mas é isso, então assim, quer fazer um bem para o país, fiscalize o atual governo. Faça uma oposição séria, porque se tiver uma oposição séria, o povo tem medo de oposição, o povo tem medo de povo nas ruas, mas não desse povo nas ruas que está dividindo o Brasil, que só dá mais raiva em quem votou, em quem respeita a democracia. Mas aquela oposição que vai dizer, olha, o governo está fazendo isso, olha, isso está errado. Vai para as ruas, aí é diferente, aí você não vai ter ninguém falando mal,
Claro. É uma questão de bom senso, né? E até de inteligência, né? Você protestar contra o governo, e eu tenho certeza absoluta que o governo Lula vai dar muita razão para protestos, não só nas ruas, mas protestos no Congresso, em atos aí, em praças, etc. Então, vai ter razão para isso bastante, certo? Mas protestem contra fatos reais, não contra sonhos, devaneios, né? Tipo fraude nas urnas, ou pedir a volta do AI-5, ou pedir a intervenção dos militares. Isso são devaneios que não vão acontecer. Vocês não estão sendo inteligentes ao protestar dessa maneira. Você sabe que ontem, eu conversando com uma pessoa, fiquei meio assustada. É um bolsonarista, desses bolsonaristas bem bolsonarista raiz, né? Ele disse assim para mim, vai ter uma guerra no Brasil. Eles acreditam nessas coisas, é um negócio assim de Milson, mas eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu não vou entrar nessa discussão, porque não vale a pena. Você não leva a lugar nenhum, porque vai mudar a opinião dela, né? Só se for um exército de Branca Leone que o Bolsonaro esteja criando por aí, certo? Para quem não sabe, Branca Leone foi um filme de um país pequenininho que atacou os Estados Unidos, chegou lá num feriado enorme, o país estava vazio, né? Nova York estava vazia, eles acharam que tinham ganhado a guerra, né? E daí não sabiam o que fazer com a vitória, né? Porque eles atacaram exatamente para perder a guerra, para depois os Estados Unidos tomar conta do país. Enfim, é uma comédia fantástica, muito bem embolada, certo? Que ficou famosa aí, certo? Mas então, não vai ter guerra no Brasil nesse aspecto, certo? O Exército não apoia esse tipo de coisa, nem vai entrar numa aventura dessa, ainda mais contra um governo legitimamente eleito, certo? O governo Lula teria que fazer muita coisa errada mesmo, ou seja, tentar transformar o Brasil numa Venezuela, que é praticamente uma coisa quase impossível de acontecer, certo? Para que houvesse uma intervenção aí de forças armadas, etc., para impedir que o Brasil transformasse num arremedo de país. Mas é muito difícil que isso aconteça. O Brasil é muito maior do que a Venezuela, uma economia importante no cenário mundial, certo? E isso não vai acontecer aqui, não. Bom, o Claudemir está dizendo, bom dia, povo, bom feriado a todos. Sobre a viagem do Lula, não se preocupem. Com a regulamentação da mídia que está vindo por aí, esses assuntos vão ser proibidos e ninguém vai fazer um L. Enfim, eu espero, Claudemir, eu não acredito que isso vá acontecer. Não vai ter regulamentação de mídia. Nossas instituições são muito fortes. E é justamente nisso que eu me apego. O Brasil sofreu demais com a ditadura e nós não queremos voltar para o passado e não vamos voltar para esse passado. Olha, o Bruno Henrique está dizendo, Rose Edmilson, bom dia, eu estou ouvindo vocês na Rádio Bandeirantes, na 1170, na M1170, e também no Facebook da Rádio Bandeirantes. Hein? Bruno, bom feriado para você, viu? E o Antônio da Vila União, ele está dizendo assim, todo empresário que fizer alguma coisa para o PT, mesmo que for vaquinha, os bolsonaristas vão falar que é corrupção. Não necessariamente. Esse daí tem passado, né? A gente só falou, se fosse um empresário novo na parada aí, que ofereceu uma carona pro Lula, provavelmente não haveria essa polêmica toda, certo? Mas é que ele tem passado, ele já foi investigado, ele já foi réu confesso na Lava Jato, já devolveu dinheiro, já fez caixa 2, essa coisa toda. Por isso é que pegou mal essa história toda. Bom, nós vamos colocar o áudio de um ouvinte e vamos lá, Danilo. Bom dia, DJ Alê. Manifestações, artigo 5º, todas elas são democráticas, inclusive essa. Porém, essa é uma manifestação democrática com conteúdo antidemocrático. E o direito de ir e vir não pode ser suprimido nem agora, nem quando foi na época que chamavam o impeachment de Dilma de golpe. Gente, sinceramente, como executor de serviços, umas 40, 50 perguntas para fazer sobre o projeto. 30 segundos não dá tempo. Mas nós temos, por exemplo, uma festa de Santana em Sousas, faz parte do calendário cultural, e nós temos, colocar 30 banheiros na Praça Beira Rio para atender 3.000 a 5.000 pessoas que vão na festa, é inviável. Desculpa, eu tenho que falar muito rápido porque não dá tempo, tá? DJ Alê. O DJ, ele faz eventos, né, e esse decreto que foi montado em Sousas, realmente é um decreto, DJ, que é para reduzir o número de eventos de Sousas. O objetivo dele é exatamente esse. Então, quando a prefeitura ela impõe várias regras, ela já faz isso, por exemplo, ele está comentando, Edmilson, em relação a ter um banheiro químico para cada 100 pessoas. Né? Então, se colocar ali
3 mil pessoas, são 30 banheiros, é isso, Sim. né? Sim. 30 banheiros. Então, isso dificulta e vai custar mais caro, porque isso é um aluguel de um produto que vai custar e vai encarecer a festa. Agora, o que vocês devem fazer, DJ, é tentar abrir um diálogo com a prefeitura, porque aí a prefeitura tem que ouvir os moradores que não querem os eventos em Sousas e ouvir também quem está fazendo, para poder tentar achar um meio termo para poder atender essas duas partes. Mas nesse primeiro momento, o objetivo da prefeitura está muito claro. Ela fez para poder impedir eventos em Sousas e Joaquim Egídio. Eu não tenho dúvidas disso, Edmilson. Pois é, o problema é o seguinte, esses eventos em Sousas, Joaquim Egídio, eles atraem multidões, né, que não são de lá, e o morador de lá realmente fica incomodado. Eu ia muito em Sousas, num barzinho lá, quase todo domingo eu ia lá no Deck Sousas, acho que nem existe mais, e passava, depois almoçava por lá, ficava ouvindo música, mas quando tinha alguma festa lá, em Sousas, da padroeira, tudo mais, a gente simplesmente não ia, né, porque era impossível chegar em Sousas, demorava 1 hora para você chegar em Sousas, e aquela multidão, se é tudo cheio, tudo lotado, a gente fala, não, esse domingo nós não vamos, tal. Mas porque incomoda, né? Acaba incomodando. Agora, as festa da padroeira, tudo bem que exista, mas muitas outras festas tem lá que eles aproveitam, né? Aproveitam o bucolismo do local, certo lugar tranquilo, para fazer uma festa enorme que atrai multidões de Campinas e de outras cidades. É meio discutível isso, né? Discutível, certo? Agora, esse negócio de banheiro, um banheiro para cada 100 pessoas, eu não sei se esse número é bom, se é ruim, se eles têm que comprar mais ou menos, que eu realmente não entendo nada da quantidade de banheiros necessários para festas e tal. Mas se eles estão reclamando, talvez eles estejam reclamando que tenham que contratar banheiro demais para pouca gente, tá? Sei lá como é que é, mas fila, é bom que tenha bastante banheiro também, porque você ficar na fila do banheiro depois de tomar umas garrafas de cerveja é uma coisa complicada, né? Então é bom que tenha bastante banheiro e não tenha filas, né? Uma coisa que pega, eu acho que é a exigência de ter no máximo 6 mil pessoas em eventos simultâneos, ou seja, se tiver mais que 6 mil pessoas, os outros eventos não serão... Também isso, é uma coisa que vai ao encontro do desejo desses moradores que estão cada vez mais incomodados com o fim do sossego, né? O fim da paz e da tranquilidade que eles têm morando nesses lugares. Por aí. É complicado, mas eu te entendo, DJ, porque é o teu negócio, né? Mas eu acho que vocês têm que entrar em contato com a prefeitura. Acordo, conversar nessas horas é o melhor negócio. Eu acho que a negociação é sempre a melhor coisa, em tudo. E eu não acho que a prefeitura vai ficar, os gestores, né, a Secretaria de Cultura e de Assuntos Jurídicos vão fechar os olhos para essa necessidade, porque também traz renda. Agora, o problema é que o que eu sei, assim, muitas dessas festas são irregulares, e aí é por isso que a prefeitura também está fechando o cerco, entendeu? E aí é o papel da prefeitura, né? O Edson Elias está dando um bom dia para a gente, ele está dizendo, a COP27 é uma discussão inútil. Há quanto tempo se discute o meio ambiente e qual resultado positivo tivemos no mundo até o momento? Apontem a África cada vez mais pobre e o clima cada vez mais perigoso. A COP até o momento serve para um bando de representantes de nações viajarem a passeio com dinheiro público. Não. Olha, eu acho que tem alguns, vamos pegar, você lembra de alguns? Eu acho que tem essa questão, eu acho o seguinte, o que eu vejo? Eu vejo que quando um país ele se compromete a obedecer algumas das regras que são impostas, quando ele não obedece, traz um desgaste muito grande para o governante. Então, existe ali um desgaste político também. E eu acho que quando você debate, você traz sim para a mesa a discussão dos problemas ambientais que estão acontecendo no mundo. Outro dia, acho que foi essa semana, ou semana passada, eu vi que nós teremos, assim, dentro de 30 anos, é uma tragédia de clima, a questão da fome no mundo. Então, tudo isso, Edson, são discussões, por exemplo, quando fala lá, o mundo vai ter falta de alimentos, e o Brasil é o país que vai ser aí protagonista no fornecimento desses alimentos. Isso, para mim, Edmilson, já põe o Brasil numa situação em que ele tem que pensar em fornecer comida para dentro do país e para fora. E isso faz com que o agronegócio, com que a agricultura, ela já faça um planejamento futuro
focado nesse planejamento e nessa estimativa de que vai faltar comida. Então, nesse caso, eu acho que eu não consigo não ver a importância na COP. Pois é. Depois dessas reuniões todas, a própria produção de energia, de energia renovável, de energia não poluente, aumentou muito no mundo, certo? No Brasil, parece que a soma das energias renováveis e não poluentes já ultrapassa o que é produzido de energia poluente, certo? O mundo começou a olhar para a fabricação de carros elétricos, carros movidos a álcool, de energia solar, de energia eólica, essa coisa toda, com muito mais propriedade, com muito mais rapidez, e outras tecnologias estão sendo criadas a partir das imposições, né, e das regras que essas reuniões colocam, certo? Já tem países na Europa que a partir de 2025, 2030, não vai mais aceitar carro que não seja elétrico ou não vai poder ter carro mais movido a combustível mineral. Não é só a Alemanha, não. A Inglaterra também está nessa, Noruega, Holanda, vários países já colocaram barreiras. Eu li que é mais cedo, 2030, 2040. Eu vou confirmar isso no outro programa. 2080. A gente volta a falar disso, mas é um prazo mais limitado, para que não tenha mais carro movido a energia petrolífera aí, certo? Então, são consequências das reuniões do mundo se preocupando com o planeta, né? Porque, como diz uma propaganda que eu vi aí, não existe plano B, né? A gente só tem um planeta, por enquanto a gente não tem saída, claro. A NASA está tentando, mas está engatinhando nessa história, talvez daqui 100 anos, sei lá, descubra-se um planeta habitável aí nessa vastidão do universo, né? São bilhões e bilhões, provavelmente, de planetas que existem por aí, e é provável, né, que se encontre um com as mesmas condições da Terra, não sei se com moradores já ou não, certo? Mas a procura continua, existem vários programas de agências espaciais aí com telescópios voltados para isso, para descobrir os chamados exoplanetas, né? Planetas fora do sistema solar que sejam habitáveis, porque há uma preocupação com a superpopulação e com a própria poluição desses planetas que, se não parar, eu acho que vai parar, vai diminuir bastante, mas o planeta Terra também tem prazo de validade, certo? Embora seja de bilhões de anos, existe um prazo de validade. E a gente pode enfrentar uma catástrofe a qualquer momento aí, certo, do planeta, de um meteoro atingir a Terra aí, certo? Então tem isso. Essas COPs, essas reuniões aí, trazem muita vantagem para o planeta, assim, e devem continuar existindo para ir se aprimorando. Olha, agora vamos para a economia. O senador eleito, o Wellington Dias, do PT do Piauí, ele disse ontem que a promessa do presidente Lula de elevar a faixa de isenção do imposto de renda de pessoas físicas para 5 mil é uma meta para o mandato, que terá duração até 2026, ou seja, Edmilson, não vai rolar o ano que vem. Eu sempre acho que eu fico desesperada por essa tabela do imposto de renda para poder mudar esse negócio, e não muda, então eu sempre acho que eu sou deixada para trás, assim, eu como milhares de brasileiros, né? Milhões. E o Dias, ele é o coordenador do orçamento de 2023. Edmilson, vai priorizar mesmo o Bolsa Família de R$600, né? E acabou, né? É mais uma promessa irresponsável, que foi feita tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, certo? Falar que o imposto de renda a faixa de isenção ia ser maior, e até 5 salários mínimos, um falava, outro falava que era 5 mil reais e tal. De qualquer forma, é um valor parecido em ambos. E agora, quando eles chegam lá no orçamento, vão olhar no orçamento, não deu. Então, a promessa que já foi feita pelo Lula lá atrás, que não foi cumprida. O Bolsonaro foi eleito, uma das promessas quando ele foi eleito era essa, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, que está totalmente defasada, né, certo? Daqui a pouco quem ganha salário mínimo vai pagar imposto de renda no Brasil, certo? Vergonha, gente. E o Lula prometeu de novo, e pelo jeito já está dizendo que não vai cumprir, já mudou o discurso, já é uma promessa que já estão dizendo que não vão cumprir. Mas é isso, a gente tem que ficar cobrando desses políticos, porque o que eles falam a gente não pode escrever, porque se apaga da memória deles e quando eles vão enfrentar a realidade é essa vergonha aí. Não vai ter mais. Era um discurso para o mandato inteiro. Nunca o Lula falou que ao longo dos 4 anos dele ele ia diminuir a faixa gradualmente, etc e tal. Não, ele falou que isenção ia ser de 5 mil reais ou 5 salários mínimos. Eu não me lembro qual foi o caso, mas era por aí, certo? E, no entanto, já estão desmentindo, já estão inventando uma desculpa para não cumprir o prometido. É uma vergonha mesmo.
Eu sou favorável aos governos de cotas inclusivas, eu nunca fui contra, eu acho que tem que ter mesmo cotas, tem que ter Bolsa Família para poder ajudar a população que não tem recursos, mas obviamente com fiscalização, para que isso não vire uma forma da pessoa não trabalhar, né? Mas tem que ser temporário. Isso tem. Agora, o que eu acho é que os governos, eles acabam olhando muito para essa população, que eu acho que tem que olhar mesmo, mas esquece a classe média. Porque quem vai ser beneficiado com a atualização da tabela do imposto de renda é a classe média. Claro. E a classe média, Edmilson, no Brasil, ela é sempre penalizada. Sempre. Nós pagamos... Nós é que pagamos. Nós não temos... temos que pagar imposto, temos que pagar plano de saúde, plano odontológico. Nós não usamos nada do governo, nada, mas quem mais paga é a classe média. Eu acho que o dia que um governante olhar para a classe média e fazer uma gestão para a classe média, eu acho que eu vou estar sendo contemplada, porque até hoje eu não me vejo contemplada por nenhum governante. Pois é, nem eu. Pois é. Olha, gente, e lá, né, a história do Lula e esse orçamento, obviamente o Lula precisa aprovar esse orçamento no Congresso, e a aproximação do PT com o Lira está colocando em risco a aliança do governo, né? E dizendo que abriu-se a primeira crise entre o partido do Lula, né, o PT, que está tentando atrair outras siglas como o MDB e União Brasil. Por quê? Porque tanto o MDB quanto a União Brasil têm candidatos e querem lançar candidatos à presidência da Câmara. Mas o PT, para conseguir aprovar a PEC da transição, que vai garantir o pagamento dos R$600 para o Bolsa Família, aí se discute, o PT está querendo uma brecha para 4 anos para poder ficar fora do orçamento, do teto de gastos. O Centrão só quer por 1 ano, dizendo que é muito abuso do PT, e está toda uma discussão lá. Mas a discussão agora se o PT fechar com o Lira, o que o PT disse? Nós não vamos nos envolvermos com essa história da sua candidatura, que é tudo que o Lira quer. Ele quer ficar livre, leve e solto para poder negociar com todo mundo. Na última eleição do Lira, 21 deputados do PT votaram nele. Então, muito provavelmente... E o PT tinha candidato, né? Era o Baleia Rossi, né? E o PT tinha candidato, e os 21 traíram a própria orientação do partido e votou no Lira. Então, muito provavelmente o Lira vai voltar a negociar com esses deputados, né? Ou seja, você acha que o que vai ser mais importante? Você acha que o PT... Eu acho que o PT vai conseguir resolver essa crise. É uma crise... Mas é uma sinuca de bico, né? É uma sinuca de bico, né? Porque apoiar o Lira, ele pede o apoio de outros, certo? E se de repente o União Brasil, mais o outro partido que está na briga aí, certo? Conseguirem lançar o MDB, por exemplo, e o União Brasil se unirem e tiver apoio de PSDB e de outros partidos e conseguirem unir. Daí o Lula, mais uma vez, o Lula vai começar um governo e o presidente da casa é um opositor a ele, certo? E daí ele apoia o Lira. O Lira apoiou o Bolsonaro, era super aliado do Bolsonaro. E o que ele vai fazer se ele for presidente da Câmara? Ele vai ajudar o Lula ou ele vai manter a aliança dele com o Bolsonaro? Tudo isso transforma esse episódio numa sinuca de bico mesmo para o próprio PT, que vai resolver. Se ele não conseguir aliar todo mundo aí, vai dar pano para manga essa história. Agora você veja por que o PT entrou nessa sinuca de bico, porque fez uma promessa na campanha, sabendo que não tinha dinheiro para poder cumprir, e agora precisa arrumar recursos e vai depender do Centrão para poder liberar para poder votar essa PEC. Olha que situação. Só que tanto Lula quanto Bolsonaro sabiam que não teriam dinheiro, né, Edmilson? Não, mas eles podiam fazer a promessa, certo? É necessário, tem um povo aí que precisa, mas fala assim, olha, eu vou tirar o dinheiro do orçamento secreto para pagar isso. Deixava bem claro que ia fazer isso. Ou de outros lugares, vou diminuir o salário de todos os magistrados do Brasil, de todas as pessoas que ganham grandes mordomias, vou vender estatais, certo, para conseguir esse dinheiro. Não, eles falaram, eu vou fazer e acabou, não falaram de onde ia tirar o dinheiro, agora vão sofrer por isso, estão sofrendo por isso. Bom, gente, eles sofram lá, quem está de folga, descanse, porque amanhã é dia de trabalho, e eu vou continuar trabalhando, e eu vou dar tchau para Edmilson, para os ouvintes, aproveitem o feriado, para quem não vai trabalhar, descansem bastante, e eu agradeço os ouvintes que estiveram conosco hoje, num dia de feriado, participando, mandando
mensagens. Foi muito bom, gente. Beijos, Edmilson, beijos para vocês. Até amanhã a todos, obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios